Eu nunca decidi ser um escritor. Na verdade, eu desconfio que comecei a escrever por acidente. E nesse vídeo, eu quero te contar como algumas histórias que eu escrevi e reescrevi ao longo do tempo acabaram virando narrativas com início, meio e fim. Olá, seres de antimatéria, sejam bem-vindos. Esse vídeo é uma pequena divulgação dos meus manuscritos, histórias e narrativas que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. Não como alguém que planejou ser escritor, mas como alguém que acabou virando um. As primeiras histórias que eu escrevi não foram por vontade própria, foram tarefas de escola. No fundamental, existia uma dinâmica muito curiosa. A professora dava um tema, o primeiro aluno escrevia um parágrafo e passava a folha para trás. E a história ia se deformando nesse percurso. Quase sempre virava um humor pastelão, aquele humor clássico de quinta série. Talvez o rótulo humor de quinta série não seja tão injusto assim. Anos depois, já em outra escola, teve um episódio que ficou comigo. Uma tarefa de artes, pesquisar um vaso do período micênico, desenhar e contar a história que estava ali. Eu escolhi um vaso preto e amarelo, com uma narrativa de um dos 12 trabalhos de Héracles. Contei a história para a sala, não me lembro de ter me empolgado, em particular, mas lembro da professora sorrindo dizendo que eu era um ótimo contador de histórias. Na época eu não achei que ela estava falando sério, eu achei que era um deboche. Talvez não fosse. O que eu sei é que em algum momento consumir histórias deixou de ser o suficiente. Eu precisava criar também. E foi assim que em 2014 eu escrevi minha primeira história completa. Ela se chamava Amor Divino. Sim, dá vergonha de dizer em voz alta, mas a gente precisa respeitar de onde veio. Era uma releitura de Cinderela com mitologia grega. Uma lástima. Anos depois, nas viagens longas de ônibus entre a escola e casa, eu tentei reescrever essa história. Acabei não terminando essa tarefa, mas outras surgiram no percurso. Uma delas foi Epifania do Inconsciente. Essa eu já não tenho tanta vergonha assim de falar em voz alta. Ela acabou se tornando o primeiro conto de uma antologia que eu chamei pretensamente de Mais um Conto Qualquer e Outras Histórias. Aqui à esquerda você pode ver a capa do livro. Eu vou ler Epifania do Inconsciente agora porque ele é bem curtinho. Vou começar a leitura. A epifania da inconsciência. Acordei, levantei, escovei, andei, desci, bati, gritei. Comi, andei. Esperei, sentei, olhei. Levantei, esperei, cheguei, andei, atravessei, mostrei, passei, sentei. Ouvi, escrevi. Escrevi, cansei, olhei, apaixonei, pensei, imaginei, viajei, espreguicei, vagueei, pisquei, dormi. O quarto estava escuro. Pelas frestas da janela, radiantes raios tornavam cintilantes as partículas suspensas no ar. A cama se postava imponente no interior daquele ambiente de poucos móveis, e em cima da mesa 2 corpos se encontravam abaixo do fino lençol. Eram visíveis 2 cabeças, um par de mãos entrelaçadas, 4 pés nus e parte descoberta das costas do que se encontrava mais à extremidade. A sensação térmica era agradável para tanto. A garota de cabelos curtos tenta desvencilhar sua mão e girar seu corpo para assim ser possível enxergar o rosto do sujeito, que estava perigosamente perto. Quando seus olhos se alinham aos dele, ela lhe confere um radiante sorriso, com direito a um leve piscar de olhos, que o consumiria caso não estivesse naquela situação. Ele agora tenta vencer o desejo, mas quase não lhe é possível. Ele agora tenta quebrar aquele intenso encanto partiu dela, deixando o fino lençol deslizar pela sua macia pele. O olhar do rapaz acompanha a garota, que agora enigmática lhe dirige a palavra. Você tem ciência de que, neste presente momento, estamos sendo sustentados por sinapses cerebrais involuntárias, certo? E ele diz, faria diferença? E ela diz, somos falsas sombras do real, tudo não passa de uma efêmera enganação. E ele diz, não seria passageiro no ímpeto real? E ela diz, é tudo uma construção unilateral, tudo parte de retalhos de realidade arranjados apenas como uma vontade inconsciente. Se sente realizado com tão pouco? E ele diz, a segurança concerne uma felicidade exacerbada para aqueles que constroem um mundo dentro de si. É uma pura constatação de fatos. Ela sorri novamente, tomando irresistível a necessidade dele de consumar um longo beijo naqueles rosados e perfeitamente bem delineados lábios. Esticando os braços, diz, então só lhe resta aproveitar a fortaleza da solidão. Mas você não acha que tudo isso é tudo muito genérico? Eu jamais pensaria assim. Sua construção enquanto pessoa aqui é apenas um reflexo do que eu jamais entenderia sobre você. E logo o rapaz avança até a garota, que agora adentra a construção proposta, um reflexo de uma possibilidade distante, um grito de uma necessidade constante. Fim. Leitura encerrada.
Como eu já me alonguei demais, vou falar dos outros contos dessa antologia em um próximo vídeo. Esse e outros trabalhos estão disponíveis na Amazon e também no meu site recantoheroico.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.